Olá, buscadores! Estamos começando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa desenvolvido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje estamos com o Teobaldo, ou Theo, como ele é mais conhecido. Tudo bem, Theo? Tudo jóia, Charles. Prazer estar aqui, prazer a todos. Muito bom estar aqui contigo falando sobre os livros da editora Teosófica. Bacana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Theo, ele é psicanalista e ele também é um cientista da religião. Ele fez o curso de licenciatura em Ciências da Religião, da Uninter, e é um pós-graduando em Psicologia Analítica Junguiana. Né? E parece que teve um pré-projeto de mestrado aí também já aprovado, né? Em Ciências da Religião, Psicologia da Religião, né? A linha de estudo. Isso. Bacana demais, parabéns. Obrigado. E o Theo escolheu para a gente conversar hoje, então, uma publicação da editora Teosófica aqui no Brasil, intitulada O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Esse livrinho aqui, né, de autoria de um brasileiro, da autoria do Raul Branco. Raul Branco, que é um amigão, tive a oportunidade de conhecer ele alguns anos atrás, tenho contato com ele. Ele reside em Brasília, né? Já foi secretário da ONU, é uma pessoa de grande, muito capacitada, né, para desenvolver esse estudo de religiões, que muito nos interessa, e o Raul ele tem um foco no cristianismo. Né? E esse livro, assim como outras publicações do Raul, outros textos do Raul, aborda o cristianismo primitivo. Aí a pergunta, né? O que seria esse primitivo? Parece que é uma coisa mais dos nossos antepassados, né? Uma coisa antiga, e é um pouco isso, né? Ele está falando do cristianismo lá dos primórdios, né? Então, antes da igreja, inclusive. Então, como era o cristianismo de Jesus mesmo, como que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? E como que funcionava antes de surgirem as outras denominações cristãs, né? Como a gente conhece. É mais ou menos isso, Theo, o tema do livro? Isso mesmo. Ele começa falando sobre esse cristianismo, principalmente do século II, do século III, ali nos 3, 4 primeiros séculos da história do cristianismo. E é bacana que ele tem toda essa parte histórica, ele desenvolve muito bem, ele fala até que ponto esse cristianismo vai deixando de ser primitivo, né, quando a gente vai entrando mais no catolicismo, digamos, oficial que a gente tem hoje. E é bacana que esse tema ficou muito tempo na parte especulativa, né? Até algumas descobertas que são bem recentes, né? Os chamados manuscritos do Mar Morto, Biblioteca de Nag Hammadi. A gente tem alguns evangelhos, como o de Tomé, o próprio Evangelho de Judas, que são controversos, né? Eles não são cânones oficiais da igreja, mas que desenvolvem muito essa ideia que o Raul traz no livro dele. Então, hoje a gente tem essa parte, hoje, vamos dizer assim, mais documentada, né? Dentro da historiografia oficial, agora a gente tem aonde se apoiar para fazer as afirmações que o Raul faz, e que é muito bacana, além de bem diferente da versão oficial, ele traz para nós que somos próximos da sociedade teosófica, ele traz um paralelo bem bom com as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo. A gente tem alguns pontos de contatos que nem sempre, né, o cristianismo fica aparente essa parte, parece que realmente é uma coisa muito distante, mas não, né? Quando a gente olha essa parte inicial desse cristianismo dito primitivo, a gente percebe essa essência também está aqui nas nossas tradições ocidentais, né? Com certeza. E o título do livro, ele engana um pouco, né, um leigo. Então vai olhar, cristianismo primitivo. Parece que é um cristianismo ultrapassado, né? Parece uma coisa assim, é primitiva.
Mas aí é um equívoco, né? Porque, na verdade, ele é primitivo no sentido de que ele veio primeiro. Né? Ele é o Isso. primeiro cristianismo, ele é o cristianismo raiz. Então, quando nós estamos acostumados, né, com o cânone da igreja, definido pela igreja, nós temos que entender que são organizações do cristianismo, configurações do cristianismo, que vieram depois. Então, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica, né, a Igreja Romana, que é a maior, né, mais conhecida, depois veio o movimento protestante, hoje existem, né, inúmeras religiões denominadas cristãs. Mas a Igreja Católica, né, acredito que é a mais antiga das que existem até hoje, ela surgiu no século III. Então, a gente tem que perceber que quando ela surgiu, os discípulos de Jesus nem vivos mais eram. Né? As pessoas que viram, que conviveram com Jesus, não eram mais vivas, né? Que já tinham passado mais de 3 séculos. Isso, e tem Então, uma diferença boa nisso, né? Quando ele fala o primitivo no título, é justamente nesse sentido mais cronológico, né? Ele pega justamente esses séculos antes do estabelecimento da Igreja Católica já configurada do jeito que ela até hoje é, não porque teve muitas mudanças, mas naquele início ali a gente tem uma separação, né? Do que seria canônico e do que ficaria de fora. Então é essa parte que o Raul frisa mais nesse livro. com certeza, né? Então, aqueles primeiros cristãos, né, eram chamados de ofitas ou gnósticos, né? Eles tinham eram grupos pequenos, na verdade, né? Não eram grupos tão e que depois se popularizou, né? Então, o cristianismo inicialmente, segundo o que nos contam, né, começou com 12 discípulos e mais alguns simpatizantes ali, né? Mais alguns grupos ao redor. E com o passar do tempo foi sendo ampliado. O que você encontrou assim de mais diferente entre o cristianismo de hoje e o cristianismo dos primórdios? A parte que eu mais achei que tinha a ver comigo mesmo foi a questão da responsabilidade pessoal, né? Eu sempre achei a igreja com seus dogmas uma coisa muito distante. Então eu via muitas obrigações primeiro que eu não conseguia entender muito bem, aquilo não entrava na minha cabeça, não concordava, eu achava muito incoerente. E quando eu peguei para ver essa parte do cristianismo com o Raul, eu vi que ele traz mais para o lado pessoal, né? Uma questão é muito mais ético, assim, vamos dizer, né? Ele traz muito mais para a gente. Não é depositar nossa confiança num ator exterior, em terceiros, mas é uma coisa que ele chama para a gente, né? Ele fala muito o tempo inteiro a questão do Cristo em nós, né? Claro que ele não nega hora nenhuma a questão do Jesus histórico, a importância do Jesus, mas ele mais como um professor, mais como um mestre do que como um salvador. Então, a gente não, lendo o livro do Raul, a gente percebe que essa questão do salvador, ela veio depois. No começo, a ideia era, vamos dizer, cada um procurar a própria salvação, cada um fazer a sua parte. Isso, para mim, foi muito interessante, porque eu vim de um passado de ateísmo muito forte, sabe? Eu tive minha época de minhas birras com a religião, mas depois eu fui ver, primeiro, que era falta de informação, né? Eu conhecia pouco, eu precisava estudar mais. E depois eu percebi que era um anticlericalismo muito forte, e mais questão histórica mesmo e social. Então, não a religião em si, a espiritualidade vivida. Meu problema não era com isso, era com uma questão realmente histórica. Quando a gente pensa nos abusos medievais e tal, que realmente não é só isso, né? Com esse livro eu consegui perceber que mesmo a tradição ocidental, a tradição cristã, ela tem muito a ensinar nessa parte da espiritualidade mais prática, que é a parte que eu gosto mais. Então ali eu percebi que eu não tinha porquê esse meu ateísmo realmente era só falta de informação. Há como você ter uma visão crítica da religião mesmo dentro do cristianismo. Isso para mim foi confortante. Eu fiz as pazes com a ideia de Cristo. Quando eu percebo essa ideia do Raul do Cristo em si, você trabalhar por onde, você é o responsável pela sua história, aí sim, aí eu gostei, porque aí fez sentido, foi coerente com tudo aquilo que eu acredito. E esse livro foi muito útil para isso. Ah, bacana. Pois é, eu ouço muitas pessoas falando
Acho que todo pesquisador de religiões teve a sua fase de desencanto com a religião, né? Você começa, Verdade. principalmente a história da religião, tem muita coisa pesada, né? Muita coisa incoerente, né? Com os ensinamentos filosóficos e místicos, né? Uhum. E eu ouço o pessoal falando, né? Mas a religião só trouxe coisas ruins para o mundo. E aí tem dois aspectos. Primeiro, que a pergunta que me vem à mente é de qual religião nós estamos falando? Porque as pessoas, quando falam de religião, geralmente é o tronco judaico-cristão, que é o que é majoritário aqui no Ocidente, né? Mas esse não é, primeiro, esse não é o único modelo de religião existente. Então começa por aí. A gente tem milhares de Verdade. formatos religiosos e alguns muito diferentes, e que as pessoas nunca ouviram falar, né? Nunca deram uma chance para Verdade. que a religião se apresentasse, né? E outro aspecto que eu sempre penso é a questão que existem estudos hoje, né, que mostram que você participar de uma comunidade religiosa aumenta a questão, inclusive, da longevidade, da saúde mental, né? Nós estudamos isso, né, no curso de Ciência da Religião. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com o Theo Tulendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, publicação da Editora Teosófica, de autoria do Raul Branco. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esse diálogo para viver melhor. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Theo Tulendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, de autoria do Raul Branco. Theo, qual é, afinal, o poder transformador do cristianismo? Como que essa obra, como que esse conhecimento do cristianismo primitivo transformou a sua vida, se é que transformou? Como que na prática você encara isso e coloca no seu dia a dia? Eu gostei muito do como o Raul coloca essa questão do Cristo. Quando ele coloca que o importante é o Cristo em nós e não uma coisa externa, ele muda o foco para o nosso caráter, né? Para a reforma da nossa personalidade. Isso, para mim, foi muito bacana. Primeiro que eu consegui enxergar mais o que estava sendo dito, quando é dito nos cultos, nos rituais e nos livros sagrados, principalmente do catolicismo, sobre a imagem do Jesus, quando eu comecei a olhar isso como uma questão interna, não lá fora falando dos outros, não lá fora uma coisa que já aconteceu, que já passou. Quando eu trouxe isso para a minha vida, para mim foi muito bom. Principalmente uma frase que eu escutava sempre na missa, e eu gostava muito a questão de ser manso de coração, eu achava aquilo bonito, achava aquilo bacana, né, cara? Quando pedia para fazer o nosso coração manso como o dele, eu achava isso muito legal, porque eu enxergava uma força atrás dessa mansidão, né? Não era aquele manso fraquinho ali à mercê dos outros, não, era um manso que é manso porque quer, né? Porque conseguiu se domar. Então eu acho que esse poder vem muito disso, eu achei muito bacana. Ele pega a questão da purificação, não só dos costumes, mas dos próprios pensamentos, né? De pensar coisas boas, a tentar no que a gente fala, né? Falar coisas boas, não deixar um discurso ruim sair da nossa boca, não deixar maus pensamentos rodarem em nossa cabeça. E eu achei isso muito bacana, porque ficou muito mais claro o que quer ser, o que se diz, quando se diz amor, o que está falando disso, né? Uma palavra tão difícil, né? Se joga tanta coisa dentro desse meio balaio do amor, que às vezes eu fico com essa sensação que a gente precisava de uma outra palavra, né? Porque tá muito gasto isso. Então, quando eu pensei nisso, desse cuidado com o outro, o cuidado às vezes a atenção, né? Às vezes um olhar, um jeito mais tranquilo de falar, isso para mim foi muito bom. Eu reparei que
que não é só naquela ação extensiva, né, da caridade, do trabalho desinteressado, não, mas às vezes no próprio comportamento, né, com o outro, às vezes o jeito de ouvir, um jeito mais paciente de ouvir, mais carinhoso. Aí eu comecei a perceber o amor que é dito na religião católica mais nesses pontos, e começou a fazer muito sentido, porque aí sim, estava perto, né? Não era uma coisa longe, impessoal, ou então que não tem nada a ver comigo. E foi muito bacana, tanto no livro, quanto no grupo que eu pude estudar um pouquinho com o Raul, e a própria fala dele mostra isso, né? O Raul é um cara que vive isso, né? Ele vai com aquela fala mansa que traz uma paz danada, e isso ajudou a corroborar tudo aquilo que ele estudou. A gente percebe que não são só palavras, né? Que quando a gente traz isso para a nossa vida, é um bem não só para os outros que passam a conviver com uma pessoa mais agradável, mais disposta a ajudar, mas para a gente também, né? Que traz uma tranquilidade, principalmente nesses dias, né, tão ansiosos, tão amedrontadores. Essa paz de espírito é muito bacana. Eu acho que é isso que o cristianismo primitivo tem para oferecer, um fundamento firme, né, que a gente possa construir esse caráter para transformar a nossa vida e daí a da sociedade, dos grupos, né, que a gente convive. Ah, bacana. O Raul realmente é uma figura ímpar, né? E quem tiver curiosidade pode, no YouTube você encontra várias palestras, né, de autoria dele. E existem outros livros também de autoria dele, né? A Editora Teosófica mesmo tem Ensinamentos de Jesus, é um outro livro de autoria dele. Tem todas as mensagens vêm dos mestres, acho que é esse o título, né, do livro. Um E ele artigo muito também bacana. traduziu muitos livros, né? Ele traduziu obras principalmente do Geoffrey Hodgson, que era um teosofista que tinha essa visão mais cristã. Então ele traduziu, acho que o Ensinamentos da Bíblia Sagrada e Isso. da Sabedoria na Bíblia Sagrada, e E também a Vida do Cristo, Pistis né? Ambos Sofia também, né? do Geoffrey. Aquele Pistis Sofia também é um texto muito bom, que ele está sempre citando também, a tradução dele, muito bacana. Ele é um grande pesquisador, tradutor, né? Então, os livros dele têm muito embasamento, é uma pessoa com muita propriedade, né, para trazer esses assuntos para nós. Dos seus comentários, Theo, teve um que vários, né, me trouxeram várias reflexões, mas um eu gostaria de citar aqui, que é a questão da mansidão, né, que você citou. E algo que eu sempre penso a respeito é que você ser pacífico não necessariamente significa você ser passivo, né? Então, Jesus, por exemplo, se a gente observar algumas passagens, né, Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque é uma postura de atividade com passividade, né? Então, era não violência, a rinça, como diriam os indianos, né? Não violência, mas com energia, quando ele expulsou lá os mercadores da fé, né? Quando encontrou. Então, para mim, eu gostaria de saber para você, né? Essa visão do Cristo, a gente pode entender tanto quanto o Jesus mítico, histórico, quanto o Cristo interno também, né? Assim, é amor, é passividade, mas é com energia, né? Não é algo assim melancólico, parado e que não faz diferença no mundo. É verdade, e isso hoje em dia é muito importante, né? Porque realmente, como você falou, é muito verdade. As pessoas confundem a passividade com ser bonzinho. Ser bonzinho não é ficar ali na sua, quietinho e não atrapalhar. Pelo contrário, às vezes, muitas vezes, fazer o bem envolve incomodar, né? Não é só não praticar o mal, a gente tem que combater o mal, a gente tem que fazer o bem, né? Uma coisa mais ativa mesmo, a gente tem que se envolver. Hoje em dia fica muito cômodo, né? Você ficar neutro em tudo, você ficar em cima do muro e não se posicionar para nada, mas com isso você não está indo a lugar nenhum, né? Então, isso que você falou, eu acho que a figura de Jesus, como todo bom mito, né? Não poderia ser diferente. Ele é uma pessoa que traz essa questão que era urgente naquela época e hoje em dia continua, né? E às vezes no catolicismo tradicional isso era uma coisa que eu não achava, eu não via isso.
eu via pelo contrário, você aceitar, de você ser a ovelhinha passiva que não caça confusão com ninguém. Isso, infelizmente, se a gente ficar parado, o mal toma conta, né? Então, assim, você tem que correr atrás daquilo que você acredita, você tem que fazer a sua parte. Isso vai trazer conflitos, infelizmente, quando a gente busca mudança, o conflito acontece, né? Eu acho que a questão é como interpretar isso, né? Não é uma briga, né? Não é um conflito à toa, mas é uma coisa que você está buscando que os dois lados ganhem com isso. Mas envolve essa atividade, né? Você pode ser manso porque assim, inclusive, assim é mais fácil, né? Porque se você não tiver um jeito, um tato para lidar com as pessoas, vai ser mais difícil você sustentar a sua posição. Mas você tem que sustentá-la, né? Se você acredita naquilo, você tem que defender, porque acaba que em algum momento vai ser atacado, né? O seu estilo de vida, o que a gente prega, principalmente nesse meio mais da espiritualidade, essa ideia do quietinho, do namastê demais e fica muito quieto, nem sempre deve ser assim, né? Tem hora que a gente precisa da espada também, né? Para não cair, inclusive, no lugar comum, né? Para a gente não se perder tanto que foi plantado, né? A gente vê nesse livro mesmo isso, o quanto as palavras de Jesus trazem, né? Poucas palavras trazem tantos ensinamentos e muitas vezes ficam eclipsados, né? São tantos adendos, tantos acréscimos que às vezes a gente perde de foco o principal. E às vezes, mesmo trazendo as palavras do mestre para o foco, já incomoda muita gente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado, porque só mudando o foco dentro de um mesmo ensinamento, você já consegue trazer alguma resistência. Então, tem que estar preparado para isso. Com certeza. E a gente pode, né, pecar por omissão, né? Estava refletindo agora sobre o que você está falando. Então, a gente peca por ação, ou aí depende da visão de cada um, né? Estou usando o termo pecado porque a gente está falando de cristianismo. Mas Isso. se a gente pensar nas tradições do Oriente, né, a gente gera mau karma também, não só por ação, mas por omissão. Então, própria figura histórica e mítica, né? Se mistura ali o que foi histórico, o que é mito, o que é alegórico, né? Do Cristo. E veja que ele não se calava diante da injustiça, né? Ele não se anulava diante de alguém em sofrimento, né? Uma pessoa em sofrimento, ele estendia a mão, ele agia, ele enfrentava o perigo, por isso foi crucificado, inclusive. É verdade. E Né? na Bíblia mesmo tem essa passagem, né, de que os mornos serão vomitados. Essa é uma parte que eu gosto muito também, que mostra dessa questão de você precisa ser ativo, né? Você falou de um paralelo com o budismo, e isso é uma coisa que eu percebo muito. As pessoas confundem o caminho do meio com o caminho da inação, né? Não é por aí, né? Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Theo Tolendal sobre a obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, de autoria do Raul Branco, publicação da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.